Fala pessoal, estamos em mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso, na nossa segunda temporada. E hoje a nossa convidada é a enfermeira obstétrica Simone Pereira, que também é psicóloga e é diretora da Casa de Parto, tá? Que o nome ela vai falar daqui a pouco porque trava a minha língua na hora de falar, que fica ali em Realengo, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Simone, seja bem-vinda ao nosso programa, tá bom? É uma honra ter você aqui conosco, tá? E como de Obrigada. costume, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentar. E de uma forma resumida, que a gente vai conversar bastante um pouquinho sobre isso, mas quem é a Simone? Né? Por que escolheu essa área? Então, eu me chamo Simone Pereira dos Santos, tenho 53 anos, sou filha de Jorge Nicolau dos Santos, inspetor de vigilância na época da Portos, né? Da Guarda Portuária, filha de Leda Maria Pereira dos Santos, cabeleireira, e escolhi, na verdade, a enfermagem porque sempre me identifiquei com o cuidado, né? Então, desde pequena, minha mãe disse que eu dizia que eu queria cuidar das mães e das crianças, Já né? desde pequena, então, já Já tinha desde isso. pequena, né? O que você vai querer ser? Ah, eu quero cuidar das mães e dos bebezinhos, né? E assim eu fui me desenvolvendo, né? E no decorrer de escolher uma profissão, eu fiquei na época do vestibular, que na minha época era o vestibular, né? Sim. Fiquei em dúvida entre a enfermagem e a psicologia, né? Porque eu fiz o técnico de enfermagem, fiz o ensino médio com técnico, né? E tive uma carga horária de psicologia, tive uma disciplina, na verdade, pequena de psicologia. E aí eu vi também a importância da saúde mental e me identifiquei. Né? Então eu pensei, bom, ou eu vou prestar vestibular para enfermagem, ou vou prestar vestibular para psicologia, né? A medicina vinha numa terceira opção, né? Porque na época, como hoje, era muito concorrida, né? E aí eu pensei na possibilidade de ter que investir muito mais o meu tempo do que eu investiria para passar nessas duas graduações, e eram graduações que realmente me interessavam, né? E aí, na época, eu optei pela enfermagem, né? Por ter pessoas que eu conhecia que exerciam essa função, né? Então, eu me identifiquei e fiz a opção da enfermagem. E, na verdade, a especialidade ela surgiu no decorrer do meu crescimento, né? Porque, como eu falei, desde pequena eu dizia que queria cuidar das mães e das crianças, Sim. né? E aí eu vi que a obstetrícia atenderia a essa minha vontade, né? Esse meu dom, na verdade, essa minha vocação. Então eu pensei, bom, se eu estou fazendo a graduação de enfermagem, o que vai atender o meu dom é a obstetrícia, né? Então eu quando entrei na faculdade que tive essa disciplina, eu me identifiquei com o conteúdo e pensei, quando eu terminar a graduação, eu vou me especializar nessa área da obstetrícia. E Foi aí foi assim assim. que começou, né? E foi assim que eu iniciei esse contato com a obstetrícia. Né? Na verdade, eu fiz a graduação e aí quando eu fui para fazer a habilitação, que na época existia esse curso de habilitação, que eram 6 meses após a graduação, você fazia um curso para se tornar habilitada, né? Eu procurei a UERJ, que na época era a única que tinha, né, a habilitação em obstetrícia, e aí não consegui vaga porque estava cheia, né, a turma já estava lotada. Então eu fiz a habilitação em médico cirúrgico na minha universidade, porque eu era acadêmica bolsista também na época em saúde coletiva, que na época se chamava saúde pública, né? Então eu, para ter um currículo diversificado, eu fiz a médico cirúrgica na minha unidade e depois fiquei com a proposta de fazer a especialização em obstetrícia, para agregar esse conhecimento e me realizar profissionalmente, né? Tive a sorte que quando fiz o concurso da prefeitura, fui aprovada, né? Na época eu estava no 5º período, então eu fiz, na verdade, o concurso
para tentar, né, foi como um né? teste, exatamente, e aí eu fui aprovada, e quando concluí a graduação, eu fui convocada para assumir, né, o cargo de enfermeira e dei a sorte de estar iniciando um projeto de enfermeiras na sala de parto, lá na maternidade Alexander Fleming, né, na maternidade de Marechal, situada em Marechal Hermes, onde eu trabalho até hoje. Então, eu me senti assim, muito privilegiada de conseguir atuar, né, numa área que eu já tinha um sonho, né, de exercer essa função. Então, na época, eu aceitei esse convite, foi em 1998, e aí eu comecei a atuar na sala de parto, prestando uma assistência direta ao trabalho de parto e ao parto humanizado. Foi nessa época. E aí agora a gente vai entrar no tópico que vai ser o mais profundo do programa, mas antes eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo como que funciona a casa de parto, o atendimento lá, o diferencial, até para que a gente consiga entrar nos tópicos. Então, eu comecei a atuar na sala de parto do Alexander Fleming, e aí, após 5 anos de atuação, surgiu um projeto de uma casa de parto, né? Na verdade, foi me oferecido uma vaga para eu me inscrever nesse processo seletivo. Foi um processo seletivo interno que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde para as enfermeiras que tivessem o mínimo de 5 anos de experiência em sala de parto para atuar na casa de parto. Então, eu me inscrevi nesse processo seletivo, eu e algumas colegas e outras enfermeiras da rede, né, municipal, na época. Nós passamos por um treinamento, passamos por uma entrevista e depois nós tivemos algumas dinâmicas de grupo que fez com que nós obtivéssemos uma classificação, né? E aí eu fui classificada para trabalhar nessa unidade. A casa de parto, ela presta uma assistência humanizada e um parto desmedicalizado, né? O que significa isso? Nós oferecemos para a gestante, e detalhe, né? Não podemos esquecer, gestante de baixo risco, né? Ou considerada risco habitual, que é uma gestante que não tem nenhuma doença que precise de um acompanhamento especializado. Essa unidade, ela passou a integrar um grupo de enfermeiras obstétricas que tinham no mínimo 5 anos de experiência, né? E a intenção era oferecer para essa mulher com que ela pudesse parir, né? Na verdade, acompanhar a sua gestação e parir de forma natural, né? De forma desmedicalizada. Claro, nós entendemos que no pré-natal as mulheres precisam de algumas medicações, como suplemento de sulfato ferroso, né, de ácido fólico, se faz necessário, né, por conta até da demanda fisiológica que ela acaba apresentando pela deficiência de ferro, né, e para auxiliar no desenvolvimento e no crescimento desse bebê, a gente entende que existe essa medicação padronizada, né, pelos protocolos do Ministério da Saúde, qual a gente acompanha a gestação baseada nesses protocolos, né? A gente entende, mas o objetivo principal era fazer com que, na verdade, fazer com que essa mulher ela consiga se empoderar desse momento na gestação, no parto e no puerpério, para que ela consiga entender que ela é protagonista da sua história nesse período do ciclo gravídico puerperal. Então, nós trabalhamos com o empoderamento feminino, o que dá, na verdade, à casa de parto uma representatividade do feminino, né? Porque a casa de parto ela não é somente uma unidade que presta assistência de enfermagem obstétrica, né? Ela é uma unidade qual ela empodera a mulher, né? Ela empodera a mulher no sentido de fazer com que essa mulher entenda que ela é capaz de dar conta das demandas dela no período da gestação, no período do parto e no momento do puerpério, né? Então, a casa ela vem com essa proposta de tornar essa mulher protagonista da própria história.
Esse é o objetivo. São até as palestras que acontecem, né, ao longo do período que a pessoa está fazendo o tratamento. Estou falando isso, pessoal, porque a minha esposa teve bebê lá recentemente, né? Então eu vivenciei tudo isso de pertinho. São vários assuntos que, né, que às vezes não tem especificamente ligado à questão da saúde, mas coisas que vão acontecer, né, durante a gestação, Sim. depois, cuidados com o bebê, né? Tudo isso. Questões emocionais também, né? Sim, a casa de parto da Davi Capistrano Filho, ela ao trabalhar com esse empoderamento, né, a unidade, né, a filosofia da assistência, né, na verdade nós entendemos que essa mulher ela precisa de um conteúdo, ela precisa de informação, né? Então nós trabalhamos baseadas em conteúdos que têm a ver com esse período que ela está vivenciando, né? Nós trabalhamos com temáticas em oficinas educativas que têm a ver com esse período do ciclo gravídico puerperal. Então, nós temos oficinas educativas que falam sobre parentalidade saudável, né? Que é o momento que esse bebê vai chegar nessa família. Se essa família tem questões que, de repente, precisam ser resolvidas antes da chegada desse bebê, né? Nós temos as oficinas de vínculo, que é trabalhar essa mulher para caso ela tenha alguma dificuldade de se vincular com essa gestação e com esse bebê que vai chegar. Não só o vínculo com o bebê, mas o vínculo com o parceiro, ou o vínculo até com a própria unidade, né? Porque quando a gente fala de vínculo, a gente aborda o vínculo de uma forma bem complexa, no sentido de fazer com que ela entenda que ela precisa estar vinculada a essa gestação, né? E se ela não estiver, a gente entende que é o momento dela e nós trabalhamos para que isso aconteça de forma positiva, né? Então a gente respeita esse momento que essa mulher está vivenciando e trabalhamos de forma com que ela consiga se vincular a essa gestação, né? Temos também temáticas como cuidados com RN, amamentação, gênero e sexualidade, porque entendemos a importância de trabalhar a questão do gênero com essas mulheres, com os parceiros, com os seus familiares, né? Porque elas quando vão para oficinas, participarem das oficinas, elas podem levar o acompanhante, né? Um acompanhante, e aí a gente incentiva a participação do pai nesse processo. Nós temos as oficinas também educativas que falam sobre a paternidade nesse momento, né? A gente entende a importância de trabalhar também a saúde do homem, né, nesse processo de incentivar a participação do homem no pré-natal, né, para que ele consiga entender a importância dele na vida daquele bebê que vai chegar, né? Inclusive, a gente menciona que se caso o casal tem alguma dificuldade até de interação, a gente coloca a importância que esse pai tem na vida daquela criança, né, para que ela possa desconstruir, né, de repente, um pensamento de que não estou com pai, então eu vou fazer uma produção independente, né? E aí fala mais alto o meu lado de psicóloga, né? Porque eu trabalho com adolescentes, né? Eu trabalho com a saúde mental dos adolescentes e vejo as dificuldades que os adolescentes têm quando têm um pai ausente, né? Eu vejo as repercussões da ausência da paternidade na vida desses adolescentes, né? Então, eu trabalho de forma com que essas mulheres e esses familiares entendam que não só para aquele ser humano que está chegando, não só existe a importância da mãe, mas também existe a importância da referência paterna, né? No momento do crescimento e do desenvolvimento dessa pessoa, né? Na verdade, dessa criança. Então é um conjunto, é um conjunto completo, né? Não é só chegar lá, fazer para o Natal, ir embora e chegar e ter bebê, né? É todo um acompanhamento que faz toda a diferença, né? Sim, é todo um acompanhamento através de orientações, né? Com referências, né? Orientações baseadas nos manuais do Ministério da Saúde
e algumas referências complementares, né? Como esses conteúdos que eu falei das oficinas educativas, nós utilizamos alguns referenciais, como artigos, né? Livros com temáticas que têm a ver as oficinas que a gente desenvolve ali, com essas mulheres e seus familiares. A gente vai agora anunciar 2 patrocinadores e já vamos dar continuidade nos tópicos. Vai aparecer aí na telinha de vocês agora o Colégio Curso El Shaddai, tá? O Colégio Curso El Shaddai é uma escola por princípios, ensino pré-técnico, vai da educação infantil, né, do Class Baby até o 9º ano, tá bom? Matrículas estão abertas agora por ano de 2026, pessoal aí do Rio de Janeiro, região de Nova Iguaçu, tá? Matrículas abertas, indicamos aí o Colégio Curso El Shaddai. E Adriana Joias também vai aparecer aí na tela de vocês agora. Adriana Joias, ela trabalha com joias, né, com pratas especificamente, e trabalha também com venda, né, revenda consignado. Então, você que está desejando aí um emprego, uma renda extra, nós indicamos a Adriana Joias. A loja física fica localizada no centro do Rio de Janeiro. A gente deixa aí disponível o site para vocês, tá aí o @ do Instagram para maiores informações. Agradecemos também aí o Adriana Joias. Voltando aqui, né, para os nossos tópicos, uma das primeiras questões, né, que são apresentadas lá na casa de parto, na primeira, né, oficina, né, eu lembro quando eu participei com a minha esposa, e também era uma das coisas que a gente se questionou um pouquinho, conversou a respeito e pesquisou bastante antes de decidir fazer o parto lá, é que lá não tem médico, né? Nem a médica, como é que é o nome da especialidade que Obstetra. cuida? A obstetra, e nem o pediatra para ver é o o bebê. Isso. neonatologista. Tem enfermeiros especializados em obstetrícia, né? Sim. Que por sinal são muito bons. Mas é um receio. E aí a pergunta que eu vou fazer para a senhora, até para explicar quem está assistindo, é se existem riscos de fazer parto sem esses profissionais no local, né? Comenta pra gente um pouquinho sobre isso, porque é uma preocupação das gestantes, né, quando escolhem a casa de parto. Sim, então, a casa de parto, na verdade, foi como quando eu falei no início, né? Ela presta assistência a gestantes de baixo risco, de risco habitual, né? Então, assim, a cliente que pode permanecer na casa, ela precisa ter esse perfil. Ela não pode ser uma gestante de alto risco. Por esse motivo, por ela ter esse perfil, é que ela não tem riscos de estar acompanhando a gestação com essa profissional enfermeira obstétrica. Por quê? Porque essa enfermeira obstétrica, ela fez 5 anos de graduação, ela fez 2 anos de residência ou 18 meses de especialização e ela passou por alguns cursos de capacitação, né, para atuar na emergência obstétrica e na emergência com esse recém-nascido, que são emergências de neonatologia. Então, na verdade, ela passa por um processo de capacitação, além da formação dela e além da experiência que ela tem, né, em sala de parto, em cuidados com RN, que isso vai fazer com que a assistência seja segura e de qualidade. Tá? Então, assim, não existe risco para essa mulher que tem o perfil de baixo risco estar sendo acompanhada por uma enfermeira obstétrica. E quando chega alguma gestante lá eu já até presenciei um caso, né? Ela ficou até bem triste, eu percebi. Mas como é que é o tratamento de vocês quando a pessoa chega e vocês pedem todos os exames, né, para poder verificar, e vocês observam que aquela pessoa não vai poder? Como é que é o tratamento com essa pessoa? Como é que faz essa comunicação? Como é que é lidar? Porque deve ser uma frustração para ela, né? Sim, eu, enquanto diretora da casa de parto, né, eu faço um grupo de acolhimento. Esse grupo acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, né? Então, elas chegam com um acompanhante, preenchem uma ficha. Nessa ficha, elas registram que elas não são clientes de risco, que elas não fazem uso de medicações controladas, né? Que elas não possuem doenças crônicas. Elas preenchem esse formulário e assinam, se responsabilizando dessa informação. Entregam os exames, né, com as documentações delas, entregam os exames que elas já possuem, porque muitas delas já iniciaram o pré-natal em uma unidade pública ou privada, né, então elas levam esses exames.
nós, na verdade, eu e outros enfermeiros que às vezes me acompanham nesse momento, nós avaliamos os exames dela, né? Avaliamos também o cartão de pré-natal, porque pode ser que tenha alguma anotação nesse cartão, né? E aí, no decorrer da avaliação, se nós identificarmos que essa cliente apresenta algum risco, né, algum exame alterado, digamos assim, ou uma pressão alterada, alguma alteração no processo dela de acompanhamento anteriormente, nós chamamos essa mulher numa sala reservada e conversamos com ela para explicar o porquê que ela não pode ser absorvida na unidade. Nós fazemos assim, para não causar constrangimento a essa pessoa, né? E no decorrer do acompanhamento, caso ela apresente alguma alteração, nós conversamos com ela durante a consulta do pré-natal, explicamos para ela a importância dela ser acompanhada pelo profissional médico, né? E aí nós encaminhamos ela para uma avaliação, uma interconsulta no Hospital Municipal Marisca Ribeiro, que é a nossa maternidade referência, né? Inclusive uma maternidade até segura, né, para essa assistência. Então, nós encaminhamos essa cliente através de uma orientação, se for no acolhimento, né? Porque aí a gente precisa garantir que essa mulher vá ser acolhida em outra unidade, então a gente explica para ela a importância dela fazer o pré-natal nessa unidade, né? Com o profissional médico, se ela for cliente de alto risco, né? E se for durante a gestação, a gente encaminha, a gente faz um encaminhamento por e-mail, solicita uma consulta no pré-natal de alto risco do Marisca, essa cliente ela vai encaminhada para o Marisca Ribeiro e, sendo realmente de alto risco, sendo avaliada pelo profissional médico, ela dá continuidade ao acompanhamento da gestação e o nascimento lá no Marisca Ribeiro. É feito dessa forma. Então, se ela pode chegar já demonstrando algo, mas ela pode apresentar algum risco durante o acompanhamento na casa de parto, sim, né? Se E aí ela, vocês encaminham. exatamente, em qualquer momento que ela apresente sinais de risco, né? Qualquer alteração no período da gestação, no momento do trabalho de parto ou no momento do puerpério, né? Ou até mesmo o recém-nascido, se ele apresentar alguma alteração, nós encaminhamos essa mulher. Se for no momento do parto, do puerpério ou até mesmo do pré-natal, se for uma pressão alterada, que a gente entenda que ela não possa ir por meios próprios, ela é encaminhada de ambulância, né? Nós temos uma ambulância na unidade e em qualquer momento que a gente necessite dessa ambulância, nós fazemos contato com a central de regulação e essa ambulância ela leva essa cliente até a maternidade de referência. Isso aconteceu comigo, né? Porque a minha esposa teve o bebê lá, foi tudo bem, tudo direitinho. Quando a gente retornou, não sei se foi no terceiro dia ou no sexto dia, foi no terceiro. Na primeira, né, volta para poder verificar se tudo bem. Sim. A enfermeira lá verificou que o nosso bebê estava com algumas necessidades e a gente foi de ambulância pro Marisca, foi até onde ele ficou lá internado por 2 dias para poder quando a pele do bebê fica amarelinha. Icterícia. Isso, foi isso. E aí ele ficou lá internado e realmente fizeram tudo direitinho, seguraram a gente lá, não deixaram a gente ir embora e mandaram a gente para lá de ambulância, porque tem esse cuidado mesmo, né? Então é até interessante eu falar isso para entrar no próximo tópico, que é uma preocupação que eu tive e talvez acredito que seja até um preconceito da sociedade em relação à capacidade de atendimento dos enfermeiros, né? E aí eu quero que a senhora fale com a sua experiência, né? Quando a gente vai no hospital, tem lá os médicos, os enfermeiros, mas quando, por exemplo, uma pessoa fica internada, a maior parte do atendimento é feito pelos enfermeiros, né? O médico vai lá, olha, vai embora, o enfermeiro fica lá, né? E na casa de parto, quem faz tudo são os enfermeiros. Inclusive, eu chamo, no dia do parto lá da minha esposa, todo mundo para mim era médico, eu chamava todo mundo de médico. Aí minha cunhada até comentou, mas eles são enfermeiros, né? Eu falei, para mim é que eles são médicos, porque o que eles estão fazendo é o papel de médico, né? Para mim, para gente que não é dessa área e que está lá vendo eles dando todo atendimento, são médicos, né? Inclusive, a gente foi muito bem atendido. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse preconceito que a sociedade tem, achando que o médico sabe muito mais do que o enfermeiro, ou que o enfermeiro é a pessoa que quis ser médico, mas não conseguiu e foi enfermeiro. O que, na minha visão, acaba menosprezando
a função e que, na verdade, não é bem isso, né? O enfermeiro ele é tão capacitado quanto o médico para aquela profissão que ele escolheu. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, até para que as pessoas que assistirem a gente entender que o enfermeiro ele é um profissional assim como o médico, ele está ali capacitado para fazer aquilo, né? Sim, então, isso tudo que você colocou tem muito a ver com a história, né? A história da profissão, né? A história da enfermagem e a história do médico são histórias distintas, né? A história da enfermagem, a enfermagem ela veio do cuidar, daquela coisa da caridade, né? Vieram das irmãs de caridade, enfim. Por um tempo também esse cuidado ele foi realizado por outras pessoas que não tinham conhecimento científico na época. E a medicina ela tem uma origem, né, de cientistas, na verdade, né? A medicina ela tem uma base filosófica, né? Muito mais antiga até do que a profissão de enfermagem, né? Foi uma das primeiras profissões, foi a profissão da medicina, né? E mais ainda a gente tem aí um ponto importante, é que a medicina ela era exercida pelo homem, né? Era uma profissão majoritariamente masculina, né? A mulher ela não podia estudar a medicina, né? Inclusive a primeira mulher que estudou medicina, ela precisou se se transvestir de homem para poder estudar medicina, porque não podia estudar medicina se fosse mulher, né? Então, assim, a enfermagem ela é uma profissão majoritariamente feminina. E a medicina, durante muitos anos, né? Hoje a gente tem aí uma mudança nesse RH, digamos assim, da medicina, Sim. né? A gente tem aí um equilíbrio da presença do homem e da mulher estudando medicina, mas na enfermagem nós sempre tivemos uma profissão majoritariamente feminina, né? E o que pesa muito, né? Por que que pesa muito? Porque nós sabemos o que é ser mulher na nossa sociedade, né? Na verdade, o homem ele sempre foi detentor do conhecimento e do poder visto pela sociedade. E isso faz com que as pessoas tenham um preconceito com a enfermagem, porque a enfermagem é uma profissão feminina, né? E a medicina é uma profissão que veio do gênero masculino. Então já existe esse preconceito, né? Do domínio do conhecimento, do empoderamento, da voz, né? O que é a voz de uma mulher e o que é a voz de um homem, o que sempre foi. Né? Hoje a gente vem tentando mudar essa realidade, né? E que, na verdade, isso começou a mudar quando a mulher começou a entrar para o mercado de trabalho, né? A mulher começou a ter voz, né? As mulheres começaram a ocupar espaços, né, e lugares onde elas passaram a ter voz, onde elas passaram a ter o poder, né, o empoderamento. Então, isso mudou muito a nossa realidade, né, de vida, principalmente quando se fala da categoria da enfermagem e da categoria dos médicos, né? Inclusive, quando se fala o médico, se fala o médico. Ah, eu vou no médico, né? E muitas das vezes você vai A ser própria língua atendida. portuguesa ela age dessa forma, Exatamente. né? Se você parar para observar, você diz assim: eu vou no médico. Às vezes você chega lá e quem vai te atender é a médica, mas você já fala: eu vou no médico. E quando você fala que vai ser cuidado pela enfermeira, Já fala a você já enfermeira, fala a é enfermagem, a enfermeira. Então, existe verdade. aí uma questão de gênero muito forte que faz com que a enfermagem tenha essa vulnerabilidade no crédito da sociedade, Porque né? é uma profissão predominante das mulheres, né? Exatamente. E ainda nós temos ainda um ponto também importante, que a enfermagem ela tem um grande quantitativo na nossa categoria de mulheres pretas, né? E isso pesa também muito na questão do crédito, né? Dessa vulnerabilidade social, né? Nós temos uma vulnerabilidade social na categoria da enfermagem. Mas a enfermagem, na verdade, ela é ela tem um amparato, né, de conhecimento científico que faz com que o cuidado ele seja um cuidado fundamentado cientificamente.
né? Hoje você tem aí várias especialidades na enfermagem, você tem publicações de livros, você tem publicações de artigos, você tem um conhecimento científico na enfermagem que faz com que a profissão ela precise ser reconhecida e valorizada como deveria, né? Na verdade, nós temos uma cultura na nossa sociedade onde a enfermagem, por tudo isso que eu já falei, né, ela não é remunerada adequadamente e ela não é valorizada como deveria, tanto financeiramente quanto socialmente. Né? Claro que, com certeza, nós modificamos muito esse perfil, né, no decorrer de todos esses anos, né, de existência da profissão. Então, hoje, quando se fala que existe uma casa de parto, né, que é a única casa de parto do Rio de Janeiro, que é a casa de parto Davi Capistrano Filho. Quando se fala dessa casa de parto, se faz necessário pensar que essa casa de parto ela é um patrimônio da enfermagem, porque se tem uma unidade onde a enfermeira ela tem autonomia pelo seu conhecimento científico. Né? Então, a enfermeira ela é autônoma do seu cuidado e ela tem esse cuidado baseado nesse capital cultural, que é o capital cultural da enfermagem, né? Então, ela faz com que, quando você tem esse capital cultural, você respalda toda essa assistência que você presta a essa mulher. Então, esse cuidado ele não é um cuidado vulnerável, ele não é um cuidado que não seja baseado em evidência científica. Nosso cuidado é baseado em evidência científica. E a categoria de enfermagem, na verdade, ela é uma parceira do profissional médico. Ela não é, na verdade, comandada pelo profissional médico. Ela é uma parceira, né? Nós entendemos a importância da enfermagem no cenário da saúde. Se você verificar as políticas públicas, você vai ver que você tem uma atuação da enfermagem em todas as políticas públicas, né? Em todas as ações e estratégias das políticas públicas, você tem a enfermagem atuante. Você tem a enfermagem executando os processos ativamente para que as políticas públicas aconteçam. Então, é uma profissão que precisa urgentemente ser valorizada como é de merecimento dessa categoria. Uma aula de história que tivemos aqui, né? E é verdade. Quando eu comecei o programa, né, eu lembro que foi a senhora que deu essa oficina do treinamento, e aí eu até falei com a minha esposa, na época eu estava começando ainda, né, o projeto aqui, eu falei, ela seria uma ótima convidada para o programa. Aí, depois de oficializar, né, que eu consegui. Mas é isso mesmo, né? As pessoas, elas têm esse preconceito, eu falo porque eu tive essa preocupação, mas ela só vai ter enfermeira. E aí, conforme eu fui indo, acompanhando o pré-natal, eu falei com a minha esposa, eu falei, elas são médicas também, gente, como se fosse, né, assim, para quem vê de fora, elas fazem tudo, então por que as pessoas têm tanto esse preconceito? Aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Quando você diz, né, que as enfermeiras elas têm o potencial, então elas são médicas. Na verdade, você está querendo dizer que ela tem tanta autonomia para prestar assistência àquela gestante, isso, tanto quanto o profissional médico, né? E, na verdade, essa autonomia ela é baseada no conhecimento científico que a enfermagem tem. Então, na verdade, a gente só precisa deixar claro do que vem a ser a seara do atendimento da enfermagem. A enfermagem ela atua na enfermagem obstétrica com as gestantes de baixo risco, de risco habitual. E o profissional médico ele precisa ter a competência e a capacidade para atuar com as gestantes de alto risco. Né? O que seria uma gestante de alto risco? Uma gestante que precisa de um acompanhamento com especialidades. Uma gestante hipertensa, uma gestante diabética, uma gestante que, de repente, tenha um quadro de epilepsia,
uma gestante que seja uma dependente química, né? Uma gestante que, de repente, tenha uma doença autoimune. São doenças que precisam de especialistas. Então, essa mulher precisa ser acompanhada pelo médico. E aí, entrando já nesse assunto, uma pergunta aqui. Na época lá, a senhora até falou um pouquinho sobre isso também. E aí, onde entram as preocupações, né? Quanto tempo tem que já existe a casa de parto? Então, a casa de parto vai completar agora, no dia 8 de março, né? 22 anos de existência. Então, ao longo desses 22 anos, já houve alguma perda de mães, né, gestante ou bebê? Graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito materno, graças a Deus, durante todo esse período, né? E bebês nós tivemos logo no início, mas foi identificado que essas crianças elas viriam a óbito até no Até no hospital, hospital, porque né? elas foram crianças que foram geradas com alteração cardíaca, né? E na necrópsia foi identificada essas alterações. Então, quando se cortou o cordão umbilical, o bebê não aguentou e não conseguiu recursos para a sobrevivência. E é algo que não deu para ser detectado durante o tratamento, né? Exatamente, exatamente. Não foi detectado, foi feito. Essa mãe, na época, ela fez exames laboratoriais, fez toda a rotina de pré-natal, mas não foi detectado, não foram detectadas essas anormalidades nesses bebês. Então, foram 2 bebês durante esses 22 anos. Então é um índice praticamente aí de 100% quase, né? De 100% sem nenhuma... seguro. Exatamente. A casa de parto é uma unidade segura e presta uma assistência de qualidade. É isso aí, eu posso confirmar porque eu vivenciei bastante isso. A gente vai passar agora mais 2 patrocínios para poder estar dando continuidade. Vamos falar agora do ESFA, aparecer na telinha de vocês, Educandário São Francisco de Assis, é uma escola localizada aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tá? Desde a educação infantil até o ensino médio, oferece um ensino de qualidade, matrículas abertas aí já para o ano de 2026. Agradecemos aí ao ESFA pelo patrocínio. O EVG vai aparecer na tela de vocês. EVG Gerenciamento Condominial, uma empresa que faz administração de condomínios. Se o seu condomínio está precisando, né, de um gás aí na administração, um síndico profissional, é uma empresa que administra vários condomínios com profissionais altamente qualificados e capacitados. A sede fica na Rua Campo Grande, também aqui no Rio de Janeiro. E a N Soluções. Vai aparecer também na tela de vocês. É uma empresa especializada em serralheria industrial, manutenção e reforma predial e que agora também atende condomínios com serviços que vão da quadra até a área PET, tá? Então, qualquer serviço dentro dessa área aí, a gente indica a N Soluções em serralherias e reformas. Agradecemos também aí ao patrocínio. Agora a gente vai entrar em um tema que é um tema um pouquinho polêmico, pode-se dizer assim. E depois que eu fui na casa de parto, né, com a minha esposa, eu não fui em todos os pré-natais, mas eu fui na maioria deles. E sempre vi as gestantes muito à vontade. Se quisesse comer alguma coisa durante as oficinas, ninguém impedia. Se quisesse ir ao banheiro, ninguém impedia, né? Ficavam realmente muito à vontade. Acho que o nome tem até a ver com isso, casa, né? Porque quando fala de casa, a gente se sente à vontade. E aí, depois que o bebê nasceu, eu vou até mencionar o hospital, porque eu não sei o profissional que fez isso, mas enfim, acho que é uma cultura do hospital, não sei se de todos, mas daquele específico, que é o hospital ali Albert Schweitzer, se eu não me engano, de Realengo. A gente foi lá para fazer um exame, né, no bebê, um exame de rotina que tinha que fazer, que a casa de parto dá um encaminhamento, não lembro agora o nome. Triagem neonatal. Isso. Aí a gente foi. Não podiam entrar, só podia entrar uma pessoa com ela, com a minha esposa. Aí deixei a minha sogra entrar e eu fiquei do lado de fora. E era na recepção da maternidade. Tinha ali uma gestante que estava, pelo visto, para ter neném e estava ainda na recepção, naquela parte que é aberta para a rua, não era dentro do local, nada disso. E ela abriu a bolsa para comer algo, ela estava com muita fome. E o rapaz proibiu ela de comer. Não, você não pode comer nada aqui. Não pode. Não... Ah, eu vou ali fora. Não, também não pode. E aí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, não consegui. Fiquei assim, vindo de um tratamento da casa de parto para ver aquele posicionamento,
E assim, não falou de uma forma, ó, querida, você não pode comer. Não, não pode comer. É a mulher num momento que a gente sabe que é um momento delicado, é um momento difícil, né? Não pode, com muitas restrições, aquela coisa toda. Além também da gente, pessoas que tiveram seus filhos em hospitais grandes, né? Relatarem coisas do tipo, a mulher não pode gritar, a enfermeira chegar e falar, olha só, para de gritar, porque esse show que você está fazendo aí não vai adiantar nada, né? Ou tentar forçar o parto com algumas coisas desse tipo. É, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Por que que existe esse tipo de comportamento? Se existe algum viés científico para falar aquilo, ou se é simplesmente um profissional que está fazendo de qualquer maneira o serviço, porque é um momento em que a mulher fica muito delicada, né? E que na casa de parto a gente tem um tratamento completamente diferente, onde os enfermeiros falam, fica à vontade, é no seu tempo. Você pode chegar ali no quarto, colocar, né, até 2 acompanhantes que Sim, pode, 2 já é um acompanhantes. diferencial, é numa suíte que parece que você está num hotel, com banheiro, com banheira, né? Pode apagar a luz, você pode colocar música, como a gente colocou lá, louvores que a gente gostava, um ambiente climatizado. Pode ir pro banheiro, pode ter neném na banheira. A mulher que escolhe fica à vontade. E no hospital elas passam por esse sofrimento, né? Por que que existe essa diferença, essa discrepância assim? Então, o que que acontece? Como eu te expliquei, né? Quando eu entrei na sala de parto em 98, nós entramos com uma proposta de humanizar a assistência, né? E, na verdade, desconstruir algumas práticas que na época vinham acontecendo. Então, no hospital, você tem uma clientela que é uma clientela muito diversificada, né? Você tem gestantes de alto risco e você tem gestantes de baixo risco, de risco habitual, né? Que, inclusive, isso até é uma questão que eu acho que seria importante existir dentro das maternidades, né? Uma equipe de enfermeiras obstétricas atuando na assistência ao ciclo gravídico puerperal dessas mulheres. Né? Por quê? Porque no hospital nós temos também mulheres de baixo risco, né? De risco habitual. E aí, essa informação do não poder comer, isso acaba se generalizando. Por quê? Quando eu entrei em 98, existia um pacote. A mulher ela recebia um pacote. Ela precisava deitar, permanecer deitada, ela tinha restrição de movimentos, ela não poderia comer de forma alguma, nem beber um gole d'água, nada, ingerir nada, né? Ela passava por uma tricotomia, que era a raspagem dos pelos, ela passava por uma lavagem intestinal, tudo isso ela recebia, na verdade, um pacote. Então, quem era alto risco e quem era baixo risco recebia o mesmo pacote. Não tinha, os profissionais não tinham discernimento, né? Tipo assim, não, essa aqui é risco habitual, ela pode comer a hora que ela quiser, ela pode levantar, ela pode andar, porque ela não tem risco. Não, essa é alto risco, ela tem que ficar deitada em decúbito lateral esquerdo, porque a pressão dela está alta, um exemplo. Não existia essa separação, né? Então era um pacote para todas. E é claro, né? Você tem ali um agente de portaria, como você colocou, né? Uma pessoa que ouviu o galo cantar, digamos assim, né? Exatamente. Não, não pode comer. Então ele diz para a mulher, para a gestante que ele vê, porque ele tem um conhecimento que não é um conhecimento atualizado, né? Então ele escuta que as mulheres não podem comer, porque se precisar de cesárea, pode dar, ele vai pensar, né? Pode dar algum problema na cirurgia, porque ela comeu, então ela não vai poder comer, né? Ela tem que ficar em dieta zero, né? Mas essa dieta zero, essa indicação dele de não poder comer, é uma indicação sem discernimento, é uma indicação sem informação do quem é essa cliente, né? E de repente até uma informação mesmo da cultura, tipo, gestante entrou na maternidade não pode comer, porque se ela apresentar risco e tiver que fazer alguma cesárea, ela vai precisar estar em dieta zero, né? Então, na verdade, essa situação que você colocou tem diversas explicações no sentido desse profissional, que é o agente de portaria, dizer para essa mulher que ela não poderia comer.
né? Até porque muitas das vezes a mulher chega na maternidade, nós fazemos um exame que é o exame chamado cardiotocografia, e muitas das vezes esse exame ele dá alterado porque essa mulher passou muito tempo sem se alimentar adequadamente. Então, uma forma de certificar se essa mulher ela está apresentando alteração no exame mediante a ausência até de glicose, né, na corrente sanguínea, ela fazer, de repente, a ingestão de uma dieta líquida, de um suco, de uma dieta leve, um biscoito, algo que vai garantir uma dosagem de glicose na circulação dela, para que esse bebê se torne mais ativo, se ele realmente for um bebê saudável e que não precise de interromper essa gestação através de um procedimento cirúrgico. Então, assim, há casos e casos. Mas como resolver essa questão? É você tratar e cuidar dessa mulher com singularidade. E não com padrão, né? Nós não podemos colocar as mulheres em um pacote, né? Por isso que eu falo da importância de se ter enfermeiras obstétricas também no ambiente das maternidades, porque ali você vai ter uma profissional que vai conseguir prestar uma assistência de qualidade, mesmo que seja num ambiente hospitalar, para clientes de baixo risco, ou que nós tenhamos mais casas de parto no município do Rio de Janeiro, né? Hoje, nós só temos uma casa de parto. O projeto eram de 12 casas de partos no início. Na verdade, o ideal era que se existisse, né? Existissem uma casa de parto a cada área programática, né? A assistência de saúde ela é prestada através de territórios, né? Nós temos uma área do município do Rio de Janeiro onde essa área ela é dividida em áreas programáticas. Então, o ideal era que nós tivéssemos uma casa de parto a cada área programática. No município do Rio de Janeiro, nós só temos uma casa de parto na área programática AP51. É a única casa de parto. Nós não temos casas de parto em outras áreas programáticas e nós temos demandas para isso. E às vezes as pessoas não vêm para casa de parto porque é muito distante, né? Exatamente. Tem pessoas que conseguem vir, né? Exatamente. E assim, é importante que os nossos candidatos, né, ao parlamento entendam a importância de se elaborar outros projetos para a existência de outras casas de parto. Até porque vai né? desafogar também os hospitais. Exatamente, né? Vai desafogar o hospital, o custo vai ser menor, né? Porque você vai ter uma unidade sem a necessidade de tantos equipamentos quanto você tem no hospital, né? Você vai dar a essa mulher a oportunidade dela fazer uma escolha para esse momento dela, né? Mas que, claro, que essa escolha seja uma escolha informada, né? Essa mulher ela precisa conhecer o que é um parto normal, o que é uma cesariana, né? Muitas das vezes as mulheres escolhem a cesariana por status, né? Escolhem a cesariana por medo. Né? Eu tenho medo de sofrer violência obstétrica no meu acompanhamento do meu trabalho de parto. Então, eu prefiro deitar numa mesa de cirurgia e que retire o meu bebê ali naquele nascimento, né? Naquele parto, na verdade. Então, a busca pela cesariana, muitas das vezes, é pelo medo da violência obstétrica, né? E, na verdade, as mulheres elas precisam ter o empoderamento de poderem escolher, né, a via de nascimento, mas de forma informada, né, que elas tenham o conhecimento do que é um trabalho de parto, o que é um parto normal, o que é uma cesárea, os riscos da cesariana, referente ao parto. Eu tenho medo porque eu tenho medo da dor, né? Como trabalhar essa dor, né? Como trabalhar essa mulher nesse momento, né, da dor? Que dor é essa? Será que essa dor é uma dor do que ela já vivenciou? O pessoal sempre fala que é a maior dor do mundo, as pessoas ficam com muito medo. Sim, e aí você tem ali uma cultura da dor, né? Que, na verdade, eu não vou dizer que não exista dor, claro que eu não vou dizer. Existe a dor, mas essa dor ela precisa ser trabalhada.
mas ela não precisa ser trabalhada somente no momento do trabalho de parto. Essa dor, ela precisa ser trabalhada na gestação. Ela precisa ser trabalhada no pré-natal. Daí a importância de se ter um profissional de saúde mental para trabalhar essa dor. Essa mulher, o profissional, ele precisa identificar de onde vem essa dor, qual é a origem dessa dor, né? Essa dor que ela está falando. Muitas das vezes, não é uma dor apenas do momento do trabalho de parto, é uma dor do que ela vivenciou durante a gestação e que não teve um profissional de saúde mental para dar esse suporte. A minha esposa, ela primeiro bebê, né? E a família dela, se eu não me engano, vamos dizer assim, 90% cesariana. E aí, quando a gente descobriu que ela estava grávida, a primeira coisa que ela fez foi procurar plano, foi procurar o hospital que tem a cesariana. Eu falei, calma, vamos esperar para ver. Mas, assim, na minha cabeça também ela não ia querer ter parto normal de jeito nenhum, né? Porque já vem essa construção da família, como todo mundo teve cesariana, não teve muita experiência para chegar e falar, foi assim, né? Eu ouvia de outras pessoas, mas da família não teve muito isso. E aí, quando ela conheceu a casa de parto, já nos vídeos que ela pesquisou, ela já começou a gostar da ideia. Mas ainda tinha essa questão da dor. Ai, mas o parto normal, não sei se vou aguentar essa dor. E aí, quando ela conheceu a casa de parto, né? O ambiente em si já é muito acolhedor. E quando ela começou a conviver e eu ver lá as mulheres conversando, falando, porque sempre em uma das oficinas tinha alguém que já estava no segundo filho ali na casa de parto e relatava a experiência. E aí, quando as pessoas passaram a perguntar para ela se ela estava com medo do momento do parto, ela falou que não, que estava bem tranquila. E de fato ela estava, né? A gente chegou lá, ela chegou lá rindo. Né? Depois, é claro, ela parou de rir, né? Porque veio o momento ali. Da contração. Mas foi rápido, foi muito tranquilo, teve assistência. O que ela queria fazer, a gente fazia, entendeu? E ela conseguiu vivenciar e hoje ela tem uma visão diferente do que ela tinha antes, né? Esse medo. E acho que essa questão da conversa também, do lado psicológico, influencia bastante, né? Nessa escolha. Sim, influencia, porque muitas das vezes a mulher ela tem esse receio, né? Na verdade, ela tem esse receio de sofrer a violência obstétrica. Ela tem questões com relação à maternidade, né? Muitas das vezes a gestação não foi planejada, né? Às vezes tem questões familiares que acabam repercutindo nesse momento da gestação. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E existe aí hoje, né, a psicologia perinatal, né, a psicologia da parentalidade e da perinatalidade, que trabalham essas questões, né, da maternidade e dessa mulher que está vivenciando esse processo de gestação, parto e puerpério. Né? Existe essa especialidade da psicologia, que, na verdade, nós não temos tantos profissionais nessa área, né? Mas existe uma demanda muito grande, o que fez com que eu buscasse esse conhecimento da psicologia para agregar, desenvolver, né? Na obstetrícia. Exatamente. Uma pergunta aqui que eu quero fazer, o tempo já está acabando, mas eu não quero deixar de fazer, porque existe muito isso, né? Eu coloquei assim, o grito, a dor e o choro da mulher atrapalham o parto? Não, não atrapalha. Na verdade, essa mulher ela precisa ser, como eu coloquei aqui, né, como eu informei, ela precisa passar por um processo de conhecimento desses processos que ela vai viver, né, para ela poder conhecer o corpo dela e entender a demanda que ela vai ter naquele momento. Então, se ela tem a necessidade de gritar, ela pode gritar, né? Claro que nós orientamos durante o trabalho de parto a importância dela manter uma respiração adequada para que ela possa oxigenar, né, os tecidos dela e oxigene também esse bebê. Então, a gente faz essa orientação, mas ela pode se comportar de forma que ela se sinta mais à vontade possível nesse momento. Né? Então, ela pode gritar, na verdade, algo que não se fala muito no momento da gestação e do parto, né? É que essa mulher ela pode evacuar, isso pode acontecer e é normal, né? Porque você tem ali um relaxamento do esfíncter anal, você vai ter ali o bebê passando próximo daquela região
Então, pode ser que ela elimine fezes e está tudo bem, faz parte do processo. Inclusive, tem mulheres que né? falam, tem esse medo, eu não vou comer para isso não acontecer, né? Tem esse medo. E esse medo ela não precisa ter, porque nós somos profissionais e estamos acostumados com essa situação. Né? E a mulher ela vai estar num ambiente reservado com seu acompanhante, e então ela vai ficar à vontade para que ela possa participar ativamente desse processo da parturição, né? Então é por isso que assim eu me sinto muito feliz e contemplada de estar, né, atuando numa casa de parto, né, de ser hoje a representante dessa equipe, né, dessa equipe qualificada que é a equipe da casa de parto. E espero, né, que para daqui a algum tempo a gente possa ter, né, nós, enquanto sociedade civil, possamos contar com a possibilidade de existências de casa de parto em várias regiões do nosso país, né? Sim. Porque é importante a existência de uma unidade com perfil para que possa fazer com que essa mulher tenha essa possibilidade de escolha. Né? Então, esse é o meu desejo, né? Que daqui a algum tempo a gente possa ter mais casas de parto, não só no município do Rio de Janeiro, mas no nosso país. Né? Porque, inclusive, nós temos a história de um casal, né, da Alemanha, né, que veio acompanhar a gestação e parir na casa de parto. Meu Deus. Né? O pai ele é, né, jornalista. E aí ele buscou um modelo mais parecido com o modelo de assistência da Europa, né? Encontrou a casa de parto, acompanhou a gestação da mulher dele lá na casa de parto, porque ele é jornalista e veio fazer um trabalho aqui no Brasil. Né? Então, ele buscou a casa de parto, teve o primeiro filho lá, né? E quando teve a segunda gestação, ele veio para o Brasil especificamente para a mulher parir também o segundo filho na casa de parto. Então, assim, é um modelo considerado, né, um modelo seguro e que presta uma assistência de qualidade, né, que só precisa desconstruir, né, esse pensamento e essa cultura que nós temos, que essa mulher não tem a capacidade de parir fora do ambiente hospitalar e que esse profissional, que é o profissional da enfermagem, que ele não tem essa competência, porque ele tem. Né? Ele tem formação, tem competência, tem habilidades para atuar nessa assistência de enfermagem obstétrica com essa mulher de baixo risco, de risco habitual. E é confirmado isso, tá, gente? Eu sou prova viva. Eu vou anunciar mais 2 patrocinadores para poder a gente estar encerrando. O tempo passa muito rápido. A Clínica Rosa Odontologia. Ela vai estar aqui conosco em fevereiro. Tá? Você pode sorrir sem medo. Doutora Cláudia Rosa, a clínica fica localizado lá em Caxambi, tá bom? Tá ali o endereço, o WhatsApp, o @ da doutora, tá bom? Nossa patrocinadora recente, né, que chegou, ela vai estar conosco também agora em fevereiro para estar falando melhor sobre a clínica, sobre a trajetória dela. Nós agradecemos aí também a clínica pelo patrocínio, tá? E o SECA, vai entrar aí o SECA, o Centro Educacional Corações Ardentes, vai aparecer na telinha de vocês. É uma escola que está inaugurando esse ano, uma escola educação cristã, do maternal ao 5º ano, atenção individualizada, metodologia ativa, fica localizada em Campo Grande, no Rio de Janeiro, estrada do Tingui. Tá? Para maiores informações está aí o WhatsApp, matrículas abertas para 2026. Deixa eu ver aqui, porque eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, mas tem algumas aqui que eu não quero deixar de fazer. Existem técnicas que podem diminuir a dor no parto? Existem. Na verdade, inclusive, eu até preparei uma aula na época que fui convidada para dar uma aula na especialização de enfermagem obstétrica, né, que falava sobre a questão da neurociência e as tecnologias de cuidados não invasivos, né? Nós temos tecnologias de cuidados não invasivos que são cuidados prestados a essa mulher com equipamentos, né, que fazem com que se estimule regiões do corpo dessa mulher, né, e que se reduza essa intensidade da dor.
Então, assim, se você faz uma massagem nessa mulher, você estimula receptores, né, do corpo dessa mulher que vai reduzir a intensidade da dor, porque você vai reduzir a atividade dos receptores, né, e dessa parte neurológica que essa mulher tem para apresentar a dor. Né? Então, você estimula uma região para reduzir a sensibilidade de outra. Né? Então, você tem uma tecnologia de cuidados não invasivos baseados em evidência científica. Né? A gente trabalha com massagem, aromaterapia, respiração adequada, a própria presença do acompanhante é uma tecnologia de cuidado, e quando eu digo que a casa de parto tem 2 acompanhantes, é justamente para essa mulher se sentir mais segura ainda, né, do que ela já fica com um acompanhante. Nós temos o banho de imersão na banheira, né, o banho de aspersão no chuveiro, né, a própria deambulação e os movimentos pélvicos. Isso tudo faz parte, todos esses cuidados fazem parte das tecnologias de cuidados. O massageador, né, o uso do massageador com óleo, né, de massagem faz com que essa mulher se sinta mais relaxada, e aí nós fazemos com que essa dor seja menos intensa. Então, tudo isso nós temos, né, como possibilidade para a redução da dor. Então, a casa de parto, ela não é só ter para quem está nos assistindo e chegou agora, a casa de parto não é só chegar lá para ter o neném, é todo acompanhamento, né? E essas técnicas também que ajudam bastante. Inclusive, lá no momento do parto da minha esposa, a gente praticou alguma dessas técnicas que os enfermeiros pediam para fazer e que realmente ela fala que ajudou bastante, né? Teve uma parte que colocou, esqueci o nome, uma banheira no pé com alguma coisa ali para... escalda-pés. Ela fez um escalda-pés para poder relaxar, né, e fazer com que ela reduzisse e minimizasse também a questão da dor. Né? A gente utiliza. E realmente a gente falando, talvez quem esteja assistindo duvide um pouco, mas a experiência é vivida, né? Foi bem tranquilo mesmo. Eu estava com medo, inclusive, até brincava com a minha cunhada, que foi a segunda acompanhante, falou: se eu desmaiar, você me deixa lá e continua com ela. Mas foi tão tranquilo e passou tão rápido, né? E os cuidados depois também, né? Com a minha esposa, com o bebê. E assim, a gente nem queria vir embora, né? A gente nem queria vir embora, porque ficava aquele receio: vamos sair daqui, tá tudo tão certinho, sendo tão bem cuidado ali, né? A gente não queria nem ir embora por conta disso. Mas assim, para quem está nos assistindo, eu recomendo, se você, né... Eu sou homem, não tenho muito para falar, mas a experiência que eu tive com a minha esposa, chamei até ela para participar desse episódio comigo, ela não quis, porque ela não tem um pouco de vergonha, porque ela teria bastante coisa para falar, né? Sim. Mas assim, você que está em busca aí de um local para ter o seu filho, a sua filha, visite a casa de parto, porque com certeza vai sair de lá encantado. E para quem de repente mora distante, seria interessante acompanhar o nosso Instagram. Né? Nós temos o Instagram da Casa de Parto. Se vocês tiverem interesse em acompanhar o nosso Instagram, nós já temos 17 mil seguidores. Né? Então, na verdade, esse Instagram nós postamos periodicamente tudo que é feito na casa de parto. Então, todas as atividades que nós realizamos na casa, né? As produções que nós fazemos na casa, nós postamos nesse Instagram. Então, é super interessante e importante que vocês não só sigam o nosso Instagram, mas comentem, compartilhem, curtam as nossas publicações, né? Repassem para os conhecidos, né? Para os familiares e para as mulheres, principalmente, que estão nesse período, né? Do risco, né? Na verdade, do ciclo gravídico puerperal, que estejam aí nessa área, né? Na verdade, num período gravídico, né? Ou que estejam com a intenção de engravidar. Né? E é isso. Estamos chegando ao término, mas assim, eu sempre finalizo dizendo que o objetivo desse episódio, desse programa, na verdade, é falar das profissões, mas também da história, né? Como a gente falou muito aqui sobre esse momento do parto, né? Da gestação.
Mas eu também queria que a senhora finalizasse deixando uma mensagem de incentivo às pessoas que desejam seguir a sua carreira, né? E também, se quiser falar também da casa de parto para as gestantes, né, acompanhar, para poder as pessoas que estão nos acompanhando também não perder essa parte, né? Quem quer ser enfermeira, quem quer ser psicóloga, uma mensagem de incentivo para a gente estar finalizando esse episódio maravilhoso. Então, a minha mensagem, na verdade, é uma mensagem que tem 3 vertentes, né? A primeira vertente é a mensagem para a enfermagem, né? Que a enfermagem se empodere, né? E que consiga ter a autoestima de entender a sua importância no cenário da saúde, é a primeira mensagem, né? Para os ativos, né? Os que estão na ativa, né? Uma mensagem também para quem está em processo de formação e consiga, de repente, tenha o interesse, na verdade, né, de se especializar na enfermagem obstétrica, que realmente tenha um amor, né, e que tenha vocação para essa área, né, porque você precisa ser uma pessoa muito paciente, você precisa ser uma pessoa que tenha empatia, né, que consiga, na verdade, enxergar o que muitas das vezes não está ali tão nítido, né? Você precisa ter uma sensibilidade, né? Você precisa ter uma sensibilidade com aquela pessoa que está ali naquele momento, no período de gestação e no seu momento de parir, né? Então, eu incentivo para que os graduandos, né, busquem essa especialidade, porque é uma especialidade que realmente eu vejo, né, um futuro, né, eu vejo uma grande possibilidade de nós termos mais campos de atuação com enfermeiras obstétricas, né? Que a categoria da enfermagem realmente valorize a casa de parto como um patrimônio, por exercer no seu cuidado com autonomia e conhecimento científico, né? E o meu recado também, a minha mensagem vai para as mulheres, né? Para as mulheres que tenham interesse em parir de parto natural e de parto normal, né? Na verdade, que elas realmente busquem o conhecimento e procurem um lugar que vá atender às suas demandas, né? Então, a minha mensagem é essa a minha mensagem é destinada para os graduandos, a minha mensagem é destinada para os profissionais na ativa que valorizem a casa de parto e para as mulheres que estão nesse momento querendo engravidar, né? Que são tentantes, né? Ou que já estejam gestantes e que possam realmente ter uma assistência de qualidade para o seu perfil, né? Uma mulher de risco habitual, uma mulher de baixo risco, ela não tem necessidade de estar dentro da maternidade. Ela pode acompanhar a sua gestação e parir de parto natural e de parto normal. O enfermeiro, a enfermeira obstétrica, ela tem a capacidade técnica e científica de acompanhar gestações de baixo risco, acompanhar o parto de baixo risco e acompanhar esse recém-nascido após o seu nascimento, né? Na verdade, acompanhar esse bebê após o seu nascimento, sendo ele de baixo risco. Então, a enfermeira é uma profissional capacitada para prestar essa assistência. E lembrando que a puericultura pode ser realizada por uma enfermeira desde que esse recém-nascido não seja um bebê que precise de acompanhamentos específicos, né? Então, uma enfermeira pode atuar acompanhando a saúde do bebê no seu crescimento e no seu desenvolvimento, realizando a puericultura, que é esse acompanhamento que se faz nos primeiros anos de vida desse bebê. Tá? É o que se faz para finalizar, né? Nas clínicas da família, né? Exatamente. Na clínica da família, nós temos enfermeiras acompanhando o pré-natal de baixo risco e enfermeiras acompanhando os bebês, né, no seu crescimento e no seu desenvolvimento. E, para finalizar, que associe esse conhecimento da saúde mental, né? Porque nós vemos o ser humano como um todo, né, holisticamente.
Então, se você tiver o conhecimento da saúde mental mais o conhecimento da obstetrícia, você vai ter aí um atendimento integral a essa mulher Exatamente. nesse período do ciclo gravídico puerperal. Simone, muito obrigado pela sua participação, tá bom? O episódio Nada, foi obrigada a maravilhoso, você. tá? E você aí que está nos assistindo, né, que não conhece a Casa de Parto, eu vou deixar aqui na descrição o arroba da Casa de Parto, o endereço também, o nome direitinho, fica em Realengo, tá? E nos nossos vídeos também no Instagram, eu sempre vou marcar lá o arroba e você divulgue esse vídeo, né, esse podcast, esse episódio de hoje para pessoas que têm a ver, né, com esse assunto, que tenham interesse, tá bom? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixem de se inscrever e de compartilhar para que a gente consiga levar o conteúdo de qualidade e informações importantes para o máximo de pessoas. Obrigado por assistir esse episódio conosco. Tchau, tchau. Até a próxima.